entrar no ar. Muito boa noite, sejam bem-vindos, Brasil, Portugal, TV. Estamos ao vivo, o live aqui do Facebook, um pouquinho de atraso. Agora são 8h40 da noite em Portugal, Lisboa. No Brasil, 4h40. Estamos um pouquinho atrasados, mas estamos aqui. Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de passar lá no nosso canal do YouTube e se inscrever, tá bom? Brasil Portugal TV. Brasil Portugal TV. Passa por lá, inscreva-se para fortalecer cada vez mais o nosso canal aqui. Bom, olha, senhoras e senhores, muito boa noite. Eu sou André Desidério e quero vos apresentar essa mesa fabulosa, com tamanha sabedoria, graças ao meu querido e primeiro apresentado, senhor Ricardo Amaral Pessoa, presidente da Associação Brasileira de Portugal. Muito boa noite, pode pegar o microfone ali. Tá tudo bem, Ricardo? Espetáculo, André. Gostou? É sempre um prazer estar aqui com você e com este público que aprecia esse programa informativo, onde tem todos a oportunidade de participar. Senhoras e senhores, também junto com a gente aqui nessa mesa, para falar de um assunto bastante peculiar, o senhor doutor juiz criminal Hélder Fraguas. Acertei o nome? Muito boa noite, Acertei, né, André, doutor sem Hélder. dúvida nenhuma. É também um gosto comentar esta matéria e estar aqui entre vós para falar de um assunto que é profundamente dramático e que continua a estar na ordem do dia e efetivamente tenho que dar os parabéns à vossa organização por terem decidido debruçar-se sobre o assunto em causa. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente a presença também do Ricardo, Dr. Hélder, e também para nos favorecer aqui no canal Brasil Portugal TV, o grande jornalista Manolo Martins. Tudo bem? Boa noite, Manolo. Boa noite, André. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Dr. Hélder. Aquilo que eu teria de início para falar sobre esse caso que mexe com todos nós, não é? É um caso super-humano, é um caso dramático, a palavra que foi usada pelo Dr. Hélder. Resumindo de forma sucinta, é um caso de uma jovem de 28 anos, chamada Daisy Ricard, ela que é capixaba do estado do Espírito Santo, e que no último dia 7 deste mês de julho, ou melhor, no último dia 8 deste mês de julho, um domingo, ela embarcou de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, portanto, outro estado que faz fronteira com o estado natural dela, o estado do Espírito Santo, embarcou do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, rumo a Lisboa. No dia seguinte, dia 9, uma segunda-feira, ela chega a Lisboa com uma marcação num hotel, tudo perfeito, passa pelo controle, não é, de imigração, hospeda-se no hotel, mas acontece a tragédia. Ela transportava droga em seu corpo, parece que houve uma ruptura qualquer das bolotas, como são chamadas, né, que as pessoas engolem, e ela acabou morrendo de overdose. Por isso, é um caso extremamente dramático, este que nós vamos abordar aqui. Dramático também por quê? E o traslado do corpo? Já se passaram 8 dias. O corpo dela ainda está em Portugal. A família dela no Brasil é pobre, está desesperada. A mãe não acredita ainda na morte da filha. O que fazer? Como fazer? Nestas situações, como se resolve? É isso que a gente vai debater aqui hoje, André. Bom, senhoras e senhores, nós estamos aqui ao vivo hoje com nossa mesa ilustre para falar desse assunto tão delicado. Colocamos essa matéria essa semana na nossa página, a morte de Daisy Ricard, que gerou muita discussão, muita polêmica, pessoas a favor, pessoas contra.
Está lá a matéria publicada nessa semana no nosso canal, mas você que está agora acompanhando aqui através do Brasil Portugal TV, você vai poder ouvir e ver sobre esse caso. Agradecendo imensamente ao Vinícius Rangel do SBT lá do Brasil, Ricardo. O SBT lá do Brasil, fantástico. Vinícius Rangel, o jornalista da TV Tribuna, que cedeu essa matéria, que nós vamos colocar para você agora em foco. Você vai ouvir aqui no Brasil Portugal. A Polícia Federal diz que acompanha de perto o caso da capixaba Daisy Ricarte, de 28 anos. Estas são as últimas imagens de Daisy ainda viva. A capixaba está dentro de um quarto de hotel em Lisboa, capital de Portugal. Ela havia acabado de chegar à Europa quando enviou vídeos para uma amiga de Guarapari. A jovem diz que não se sente bem. Você acha que meu rosto está muito inchado? Ou tá normal? Acho que eu vou morrer, amigo. Ai, Senhor, me ajuda. Amiga, fala com minha mãe que eu amo ela, meu pai. Não vou aguentar. Daisy morreu no hotel em Lisboa na última terça-feira. Ela chegou a fotografar o cartão do hotel onde estava hospedada e enviou para a amiga numa tentativa de pedir socorro. O delegado da Polícia Federal no Espírito Santo disse que o caso já está sendo analisado. O que nós identificamos até agora é que ela embarcou no aeroporto de Belo Horizonte, aeroporto Confins, e que o passaporte dela foi requerido e emitido na Polícia Federal de Belo Horizonte. Então, assim, nós não temos até o momento qualquer indício de atuação de uma quadrilha aqui no Espírito Santo. Talvez tenha sido apenas uma capixaba aliciada, arregimentada por traficantes. De informação concreta que nós temos é que a capixaba morreu num hotel em Lisboa, né, e a suspeita é de que uma cápsula contendo substância entorpecente tenha se rompido no estômago dela, né? E isso teria levado a uma overdose e à morte. De acordo com a Polícia Federal, a principal forma de recrutamento desses traficantes é pela internet. Nas redes sociais, eles encontram jovens que estão dispostos a arriscar tudo por uma nova vida e dinheiro fácil. Essa jovem, ela morreu, mas a conduta dela era uma conduta criminosa, de tráfico internacional de entorpecente. Ela era considerada o que nós chamamos de mula, aquela pessoa contratada para levar a droga para o destino final. Os parentes vivem a angústia em busca de informações. Sem dormir, entendeu? A mãe dela está lá sedada, não está conseguindo nem levantar da cama e está todo mundo virando as costas para a gente. A tia de Daisy afirmou ainda que a família precisa de ajuda para conseguir fazer o traslado do corpo de Portugal para o Espírito Santo. Ajuda a gente, por favor, a gente está precisando de trazer esse corpo para a mãe dela, pelo menos despedir dela, que até agora a ficha da mãe dela não caiu, porque a mãe dela está falando que ela está lá presa, alguma coisa. A mãe dela está querendo ver o corpo para se despedir dela, entendeu? Bom, então, agradecendo cada vez, mais uma vez, ao Vinícius Rangel, a SBT, TV Tribuna do Espírito Santo, que nos forneceu essa matéria, também aquela que está postada na nossa página do Brasil Portugal TV. Então, esse é o caso. Manolo Martins. Olha, há vários aspectos que me chamaram a atenção nessa reportagem muito bem feita, por sinal. Em primeiro lugar, o vídeo que a Daisy, já falecida, gravou em pleno hotel em Lisboa, uma mensagem curta para uma amiga anunciando a morte dela. Na verdade, ela anunciou a morte. Ela disse que estava se sentindo muito mal, se despediu dos pais, né, dos familiares, e isso é o lado mais humano desse drama todo. Outra situação que a gente pode destacar também: como será feita a trasladação do corpo? Quem vai tomar conta deste assunto? A tia da Daisy, ela chegou a dizer que já contactou lá no Brasil o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, né, lá do Brasil, que até agora não tomou, mais de uma semana depois, qualquer posição. O que também me chamou a atenção
foi o depoimento do agente de polícia, dizendo que, apesar de ser natural do Espírito Santo, ela tirou o passaporte em Belo Horizonte, não é? E não no seu estado natal, e foi de Belo Horizonte que ela embarcou para cá. Não poderia ser do Espírito Santo, porque não há voo direto da capital do Espírito Santo, de qualquer cidade, aqui para Lisboa. Mas este facto dela ter optado por tirar o passaporte não no estado dela, e sim no estado vizinho, Belo Horizonte, pode revelar que foi uma quadrilha de traficantes de Minas Gerais que a aliciou, que a contactou para fazer esse tipo de trabalho. Essas três coisas me chamaram muita atenção. Doutor Ricardo. Bom, é um dos casos correntes que nós temos acompanhado e que é extremamente lamentável. Sabemos que a migração, ela, como eu costumo dizer, ela foi, é e sempre será um meio de desenvolvimento mundial, porque é circulando experiências e circulando conhecimentos, sabedorias e capacidades profissionais é que leva muitas vezes o seu desenvolvimento. A gente pode analisar Portugal. Hoje é um país muito concorrido, muito procurado, em detrimento das suas condições serem favoráveis, clima, as pessoas são agradáveis, há oportunidade de trabalho, sim, embora acontece que nos últimos 3 anos mais de 500 mil portugueses, não só jovens, também adultos, deixaram o Estado em busca de outras oportunidades lá fora. O Brasil, como é um país amigo de Portugal, ali, como recebe muitos portugueses, não é? Traz aquele gostinho da terra para os jovens brasileiros, que se veem em situações de desemprego, de problemas familiares, dos mais diversos tipos de problemas que o Brasil hoje, lamentavelmente, está enfrentando. E acaba, por fim, acontecendo uma situação que aconteceu com essa jovem. Me faz recordar que, muito recentemente, um outro jovem de 22 anos foi detido no aeroporto da Portela, nas mesmas condições, com o estômago repleto de cápsulas, de bolotas, de entorpecente, de drogas. Há uns anos atrás houve aquele caso de um surfista brasileiro que foi apanhado na Indonésia e que acabou sendo condenado à pena de morte. Exatamente. Casos como esse. Há países, situações mais dramáticas do que Portugal. Portugal também tem a sua lei rígida, e teremos a oportunidade de ouvir o Dr. Helder Fraguas relatar as condições de Portugal, mas não chega, creio eu, a penas de morte. Não existe isso aqui. Existe penas mais grave do que nós podemos verificar na nossa lei do tráfico no Brasil, onde se coloca numa penalização no próprio caput do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que fala sobre a penalização de 5 a 15 anos de detenção, ou pagamento de 500 ou 1.500 dias multa. Quer dizer, isso acaba sendo uma penalização que já machuca, não é? Mas dói bastante quando vê uma jovem passar o estado que está nesse momento, né? E a família não sabe o que fazer, porque uma transladação de corpos não é uma passagem muito barata.
A Associação Brasileira de Portugal já é de conhecimento, o André Desidério, você sabe. Sim. Já fez O muito doutor isso, Elza né? Fago também sabe, acompanham, é um dos grandes apoiantes e ajudadores da Associação Brasileira em Portugal. E o árduo trabalho que vocês fazem. E nós temos feito algumas, já aconteceu, algumas transladações de corpos para o Brasil. E evidentemente que algumas famílias nos pedem apoio, não sei como vamos, certamente podemos ajudar, eu já quero te adiantar no seu programa, que se necessário for, estaremos à disposição de ver quais seriam as melhores hipóteses e contribuir para esse tipo de apoio. Já agora, André, desculpe, e aproveitando a deixa do Ricardo, queria perguntar para o doutor Helder o seguinte: sem dúvida nenhuma, não é, apesar da tragédia, do lado humano da situação, a menina Daisy, 28 aninhos, ativa ou passivamente, cometeu um crime. Ela trouxe droga para outro país. Ela foi uma criminosa. De que maneira isso irá prejudicar e muito Há uma suspeita, né? a trasladação? Sim. Até então há uma suspeita, né? É isso. É. Caracterizando mesmo a situação, é uma suspeita, claro, quase que evidente. Desculpa, Sim. o doutor Helder pode me corrigir, mas há uma suspeita, até que se prove o contrário, até que se transite o julgado, há uma suspeita, é isso, doutor? Bom, na verdade aqui, como ocorreu a morte do agente, do autor, ocorre imediatamente a extinção do processo criminal. É aliás a mesma situação que se verifica no nosso país irmão no Brasil e, portanto, efetivamente, independentemente dos indícios serem mais ou menos fortes, a verdade é que não haverá grandes dúvidas de que a infeliz falecida terá efetivamente cometido um crime, não pagará por ele porque infelizmente Já pagou da veio pior a forma, falecer, e pagou da pior forma, como diz e muito bem o Manolo. Relativamente àquilo que o presidente Ricardo Amaral referiu, efetivamente Portugal orgulha-se de ser o primeiro país no mundo que aboliu a pena de morte e, portanto, nunca desejaria que um traficante de droga, que uma pessoa que tivesse aceitado em maior ou menor grau de desespero a função de correio de droga, viesse a falecer nestas circunstâncias, mas a lei é, ao fim e ao cabo, muito semelhante àquela que vigora no nosso país irmão, o Brasil, uma vez que a moldura penal não é muito diferente, é de 4 a 12 anos de prisão e, portanto, aproxima-se muito daquilo que o presidente Ricardo Amaral mencionou. Voltando aqui um pouco atrás, e também para recuperar aquilo que foi mencionado pelo presidente Ricardo Amaral, eu queria aqui dizer que muitos dos nossos amigos e irmãos brasileiros vêm aqui para Portugal com um espírito diferente. E nós devemos efetivamente muitos cidadãos do país irmão, muitos cidadãos brasileiros, grande parte do desenvolvimento em terras lusas que ocorreu mais recentemente. Há um elemento relativamente recente que resulta de um fortíssimo contributo da comunidade brasileira que reside em Portugal. Eu recordo-me que há
2 décadas, há 3 décadas atrás, a saúde oral no nosso país era muito deficiente. Os médicos dentistas eram em número muito escasso, era vulgaríssimo nós depararmos com compatriotas portugueses com graves problemas de saúde oral, muitos deles, às vezes, cidadãos que não eram sequer idosos, sem um único dente, e de repente, nas últimas 2, 3 décadas, uma quantidade relativamente significativa de cidadãos brasileiros altamente qualificados, alguns, a maior parte, médicos dentistas, outros cirurgiões maxilofaciais, instalaram-se no nosso país e deram um contributo valiosíssimo para que a qualidade de vida dos portugueses aumentasse de modo muito substancial. É evidente que também esta globalização que tem estes aspectos benéficos que foram aqui particularmente mencionados pelo presidente Ricardo Amaral, acarretam algumas desvantagens, e estas redes criminosas aproveitam-se dos jovens, como a menina que acabou por falecer aqui numa unidade hoteleira da capital portuguesa e que, para receber uma quantia que provavelmente não seria particularmente importante, acabou por aceitar que no seu corpo fosse alojada uma substância estupefaciente que não foi expelida do corpo conforme previsto e que acabou por determinar o fim trágico da sua vida. É evidente que se a justiça tivesse conseguido atuar e se as coisas não tivessem sucedido como o Manolo disse e como aqui nos explicou ao dizer que a menina entrou em Portugal, passou pelo aeroporto e não foi detectado que ela transportava aquela substância ilícita. Se não tivesse sido assim, ela hoje estaria certamente atrás das grades, a responder perante a justiça, mas com vida e porventura a fazer um trabalho de reinserção social, reencaminhando-a no percurso que realmente um cidadão cumpridor da lei deve atravessar. Infelizmente não foi esse o desfecho, infelizmente a rede criminosa conseguiu iludir as autoridades que prestam serviço no aeroporto e ela acabou por chegar ao destino da unidade hoteleira e acabou por fazer aquela filmagem dramática em que revelava já compreender que o fim da sua vida estava próximo. Enfim, ninguém ficou a ganhar neste processo, todos perderam. Doutor Helder, a gente tem aqui a participação também de amigos e familiares também da Daisy Ricarte. É claro que devidamente tipificada esse crime, né? Sendo já então finalizado essa interpretação desse ilícito penal, eu pergunto agora num sentido mais humano, né? Um caso como este,
onde a família, lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Facebook, né? Mas você pode se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Brasil Portugal TV. E é também aqui a participação que as pessoas podem fazer no chat aqui. Você pode participar no nosso chat. Bom, então, falando por essa parte social, humana, né? Representando a família, num caso como este, a família humilde no Brasil não tem condições de poder ter esse momento com a filha, apesar do ilícito penal, apesar da gente não sabe as causas, as razões que levaram essa pessoa a cometer esse crime. Mas foi um crime, cometeu-se um crime, e na sociedade existe limites que você tem as suas sanções. Agora, num caso como esse, que a família não tem condições, como é que a lei portuguesa vê um caso como esse? O que acontece com um brasileiro que está aqui, cometeu o crime, né? Tá lá o corpo, não se sabe para onde vai o corpo. Nesse caso, quanto tempo fica esse corpo à espera da família? Não sei se a família tem condições de vir a Portugal para buscar o corpo ou não, e se tem condições de mandar, custear, né, esses custos financeiros, que depois o Ricardo pode abordar um pouquinho mais sobre esse assunto. Como é que a lei portuguesa vê nesse caso? É enterrado como um indigente? Como prevê esse tipo de situação? Deixa eu só complementar essa sua pergunta, André, com outra muito, muito simples. A Daisy morreu com a prática de um crime, através da prática de um crime, ou seja, é vista como uma criminosa. Se fosse um turista brasileiro ou um imigrante brasileiro ou estrangeiro qualquer que morresse, por exemplo, de um ataque cardíaco, a trasladação seria muito mais facilitada ou não? Muito bem. Efetivamente, em termos de legislação portuguesa, é absolutamente irrelevante se efetivamente o cidadão estrangeiro que aqui perde a vida em Portugal, se tem uma conduta que possa ser qualificada pela lei como ilícita ou não, ou se aqui falece por circunstâncias como aquelas que o Manolo referiu. É evidente que se da parte dos familiares houver disponibilidade para suportar as despesas com a trasladação, o problema está resolvido. Se não for essa a situação, a Segurança Social Portuguesa, independentemente da conduta do cidadão estrangeiro, independentemente da nacionalidade que o mesmo detenha, encarrega-se das correspondentes exéquias fúnebres, sem, no entanto, poder custear deslocações de familiares ou uma eventual trasladação. A demora na realização das cerimónias fúnebres pode apenas relacionar-se com aspectos que digam respeito ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. E será este o caso da Daisy, porque efetivamente ela não faleceu numa unidade hospitalar. Em princípio, quando isso acontece, quando alguém perde a vida numa unidade de saúde, fica logo dispensada, em regra, a realização de um exame tanatológico, ou seja, de uma autópsia,
Aqui não foi o caso, que há uma intervenção da Polícia Judiciária Portuguesa, há, por outro lado, também um trabalho a ser levado a cabo pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e, portanto, um eventual atraso relacionar-se-á com a atuação destes dois organismos. Mas realmente, no que toca à trasladação de corpos de cidadãos estrangeiros, em particular neste caso de uma cidadã brasileira cuja família é muito humilde e que infelizmente assiste ao desaparecimento de um ente querido longe deles e em circunstâncias tão dramáticas, eu creio que o Sr. Presidente Ricardo Amaral poderá aqui relatar o que é a sua experiência em casos similares. Exatamente. Ô, Ricardo, por favor, pega o microfone. Antes do Ricardo falar, eu gostaria de colocar aqui, nós temos a pergunta do jornalista lá do Brasil, né, fazendo ao Ricardo Amaral, mas nós temos aqui também, né, a amiga da Daisy Ricarte, aquela que apareceu na matéria, ela enviou pra gente aqui do Brasil Portugal TV uma solicitação e bem como também explicando um pouco desse caso e qual é a relação que ela tem com a Daisy Ricarte. Então, a gente vai colocar aqui, eu peço por favor aos nossos convidados que coloquem os fones de ouvido. O nome dela é Nayara. Nayara, Nayara. Então, nós vamos, claro, com todo respeito, né, com todo respeito, passar essa participação da Nayara aqui no nosso canal. Então, por favor, senhores, vamos lá, deixa eu ver aqui, só colocar aqui as devidas, ok, tá tudo ok aqui, produção, tá tudo certinho aí, perfeito? Então tá, ó, vamos lá, o doutor tá aí com isso, exatamente, ok aí, perfeito, deixa eu ver aqui só um minutinho. O pessoal que está participando no chat agora, daqui a pouquinho a gente vai passar para as perguntas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ir na sua pergunta, fazer com que a sua voz também chegue aqui no nosso programa. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Brasil Portugal TV. Bom, então vamos lá. Senhoras e senhores, nosso programa aqui, vamos lá? Ok, perfeito. 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 Meu nome é Nayara, estou gravando esse vídeo para o canal Brasil Portugal. Sou amiga da Daisy, conheço a Daisy desde 2015, convivi com ela quase 2 anos. Fui embora, mas sempre mantive contato com ela, a gente sempre viajou junto para o Rio, para o interior de Vitória. E eu quero já deixar frisado no início do vídeo que amigos e familiares dela, a gente não sabia nem da viagem dela. A gente ficou sabendo na terça-feira, quando chegou a notícia pra gente que ela já tinha falecido. E o motivo, então, foi maior ainda, porque ela sempre detestou droga, ela nunca gostou de droga. Ela era uma pessoa humilde também. A família dela, ela não tem passagem na polícia, ela nunca viajou para fora do Brasil. Ela foi, assim, uma surpresa para todo mundo, para ela ter essa coragem. E quero pedir desculpa para vocês que moram em Portugal, dos brasileiros que moram aí, que isso é uma vergonha. A gente não... Eu sou amiga dela, eu nunca apoiei isso, nunca apoiaria se eu soubesse que ela iria fazer isso. E mesmo assim, a gente quer o corpo dela. A família quer dar o último adeus. A gente merece trazer o corpo dela para cá. A gente está pedindo ajuda para vocês, autoridade, que possam nos ajudar, porque Itamaraty não passa informação nenhuma pra gente. Eles não entraram em contato com a família. A mãe dela está vivendo a poder de remédio, já tentou se matar várias vezes.
Ela ainda não acredita que a filha dela morreu, vive chamando ela. Tá aí, então, ela é amiga, participou, quero agradecer imensamente. Ela... Ficou claro aí, ô Ricardo? Conseguiu ouvir bem aí o nosso áudio? Perfeitamente. É lamentável mais um caso dessa natureza. Nós sentimos bastante. Eu sou imigrante nesse país há quase 30 anos. Conheço muitos casos de sucesso, casos de insucesso, casos de jovens, de adultos, de empresários, de pessoas simples, pessoas menos simples, acadêmicos, pessoas de todas as classes sociais que vêm para Portugal e aqui realizam o sonho da sua vida, como muitos portugueses saem daqui e vão para o Brasil, que eu conheço desde a década de 70, muitos portugueses foram para o Brasil que hoje estão realizando seu sonho de vida em território brasileiro. É de lamentar ver a Nayara dizendo que já é amiga há 3 anos, 2 anos da Andréia. Daisy, perdão, da Daisy. E nunca percebeu que ela poderia fazer esse tipo de trabalho e, de repente, pegou um trabalho de uma magnitude extraordinária, uma quantidade de elementos que trazia dentro dela do mais alto nível de gravidade. Não são meia dúzia, não é? Foi uma coisa que chegou ao ponto de levá-la a óbito, o que ocorre com uma certa frequência, porque todos aqueles elementos, nem todos são envolvidos, são embrulhados, são encapsulados da mesma forma. Um ou outro pode acontecer o que veio acontecer. Agora, eu posso entender perfeitamente, porque nós lidamos com isso com uma certa frequência, o que é a família nesse momento dizer: nós queremos o corpo da nossa filha aqui em casa, nós queremos despedir dela. Já fomos ao Itamaraty. Eu também tenho o privilégio de ser vice-presidente do Conselho de Cidadãs e Cidadãos Brasileiros no Consulado Brasileiro e ser o porta-voz do CRBE, que é o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Então nós temos uma certa relação com o Itamaraty, com o Consulado Brasileiro, e temos, evidentemente, alguns conhecimentos das leis que regem essa matéria no Brasil. Eu digo algum conhecimento porque nós temos visto que o Brasil, como nos outros países, criam e mudam e alteram e adaptam-se leis, às vezes de uma semana para outra. Mas a lei que conhecemos e a forma com que o Brasil trabalha, não há verbas para repatriamento. Não há verba para este caso de transladações de corpos. Lamentavelmente. Nem se fosse o caso de uma pessoa morrer num hospital, vítima de um ataque cardíaco, de um problema desses. Nem nesses casos. E o que acontece também com o corpo nesse caso? Bom, como o Dr. Helder Fraguas mencionou aqui, eu já tive experiências com hospitais aqui em Portugal, onde fui fazer reconhecimento de corpos e que já foi me dito. Eu tomava as devidas providências de retirar o corpo e enviar para o Brasil, ou seria realmente enterrado como indigente em Portugal, não é? Por quê? Porque alguém tem que reclamar o corpo. Se alguém não reclamar o corpo, realmente será entregue para estudos, ou sei lá, ou será vai ser enterrado. Ô Ricardo, desculpa interromper, mas o que é reclamar o corpo? Alguém tem que chegar ali e reconhecer o corpo e retirar o corpo do Instituto de Medicina Legal. Mas a família está no Brasil. Então eu penso que no mínimo tem que nomear alguém aqui para que esse alguém vá ter até onde o corpo está. Eu penso que o trabalho que
o Dr. Helder Fraguas tem feito em apoio à associação muitas vezes, nesses anos todos de existência. Como eu já disse, a Associação Brasileira de Portugal existe desde a sua gênese para apoiar a comunidade imigrante brasileira em todos os níveis, seja jurídicos, seja acadêmicos, de reconhecimentos de currículos acadêmicos, seja trabalhos, né? E casos como esse, que são os mais dramáticos, dentro da nossa medida do possível, porque uma associação sem fins lucrativos, sem apoio de nenhum organismo, nem do governo brasileiro, nem do governo português. É mantido por voluntários, não é? Então, dentro daquilo que nos é possível fazer, faremos. E sei que todas as vezes que procuramos o apoio do Dr. Helder Fraguas, nunca foi negado. Há determinadas situações, pontos que exigem determinados procedimentos, e quando foge ao nosso alcance, sempre fomos ao Dr. Helder Fraguas, que de imediato tentou minimizar e resolver as coisas de forma com que façamos que todos os procedimentos sejam cumpridos. Agora, esse caso em específico, a família não tem a menor condição. Eu penso que, posterior aqui ao programa, visto que você tem aí contatos, a família pode entrar em contato aqui com a produção e nós estaremos aqui mais alguns minutos, Dr. Helder, e poderemos ver qual é a melhor forma de conseguirmos fazer com que façamos chegar o corpo até a família. Porque nós sabemos, e eu tenho conhecimento de causa disso e de fato, hoje, para se colocar um corpo aí em Belo Horizonte, 5.500 euros. 5.500 euros. Ok? Que representa certamente 20 e poucos mil reais. Né? Isso você tá falando só o translado, não, é todo um preparatório, né? Tudo. Quer dizer, sabe que isso exige, é desnecessário aqui colocar os detalhes, mas o corpo tem todo um tratamento e depois até se colocar no avião e se colocar lá. É uns 25 mil reais. Uns 25 mil reais. Pronto. Diante disto, não sei, aqui agora, de imediato, eu não posso dizer a vocês, fiquem tranquilos, vamos providenciar isso e vamos enviar. Não podemos. Mas posso vos garantir que iremos ver qual será a melhor hipótese, né? E vamos tentar fazer com que a família receba o corpo aí. Agora, vamos depois a dizer quais são, evidentemente, naturalmente, uma procuração terá que nos ser enviada para que possamos, em nome da família, tratar dos trâmites, chegar até os organismos onde ela está e tratar disso, correto, Dr. Helder Fraguas? Sem dúvida, o Sr. Presidente Ricardo Amaral acabou de dizer aquilo que corresponde exatamente àquilo que também eu penso. Obviamente que compreendemos perfeitamente a dor desta família, dos amigos, o que não significa de modo algum, como aqui a amiga da Daisy relatou, que estejam a legitimar, que estejam a concordar, que estejam a aceitar que o tráfico de substâncias estupefacientes seja admissível de modo nenhum. Aquilo que pretendem é, obviamente, prestar uma última homenagem a uma pessoa que lhes é querida e que, com certeza, teve um percurso de vida, embora tenha morrido muito jovem, teve um percurso de vida com aspectos muito bonitos,
e com esta sombra profundamente trágica, quando se deixou cair nesta rede criminosa e muito provavelmente em desespero acabou por se tornar num peão daqueles indivíduos que vivem da comercialização deste tipo de substâncias que trazem a desgraça a tanta gente e a tantas famílias. Com certeza que sim, com certeza que todos nós estaremos ao dispor se houver uma solicitação nesse sentido. Quero também dizer que hoje, no século XXI, as homenagens, as exéquias fúnebres são diferentes daquilo que eram no passado. Por isso mesmo, a cremação, que era pelo menos aqui em Portugal algo que tinha um caráter residual, que sucedia apenas em algum número reduzido de situações, hoje em dia tem vindo a ser uma opção cada vez mais escolhida. Existe porque a forma de homenagear aqueles que partem, aqueles que nos deixam, é diferente. Com certeza que a Daisy não tem apenas este filme que antecedeu a sua morte, terá muitas outras imagens muito mais bonitas, através das quais a família a recordará, através das quais os amigos a lembrarão emocionadamente e, por conseguinte, também essas recordações fazem parte da homenagem que ela merece, não obstante, nestes últimos dias da sua vida, ter decidido trilhar um caminho muito perigoso que não se aconselha a ninguém, seja um cidadão português, seja um cidadão brasileiro ou uma pessoa de qualquer país, mas em particular um jovem que tem uma vida inteira à sua frente. Bom, senhoras e senhores, estamos aqui na presença do ilustríssimo juiz criminal, Dr. Helder Fraguas, o Ricardo Amaral, que é presidente da Associação Brasileira de Portugal, nosso jornalista aqui da Brasil Portugal TV, Manolo Martins. Nós temos aqui inúmeras questões, inúmeras dúvidas, as pessoas se pronunciando, são dezenas e dezenas de comentários que estamos aqui na nossa live. Por favor, passe lá no canal no YouTube, passe lá no Brasil Portugal TV, inscreva-se para fortalecer cada vez mais a gente poder estar aí trabalhando por causas tão honrosas como essa. Bom, olha, a Nayara, que foi a menina que entrou agora há pouco aqui, ela tá no chat aqui mandando uma seguinte pergunta que eu preciso fazer, porque tá trazendo ela é a representante da família. Claro que muitas pessoas, é muito importante, isso o Manolo pode me ajudar também, é muito importante que nós tenhamos o espaço democrático onde você possa expressar a sua opinião, mas há limites. Você deve respeitar não só a situação, como todas as outras pessoas que envolvam essa situação. Porque esse caso pode acontecer também na nossa família, né? Com a pessoa até talvez que esteja mais próxima. No caso da Nayara, era amiga da Daisy e não conhecia esse lado da Daisy que levou à morte dela. Não é verdade? Mas, por exemplo, André, a Nayara poderia ser a tal pessoa a reconhecer o corpo aqui em Portugal. Exatamente. Então, como o Ricardo falou, há um trâmite que você pode fazer para interromper
né? Não sei se o Ricardo pode me ajudar também aqui, ó, interromper esse processo. Porque a preocupação da família, Ricardo, não queremos que ela seja enterrada como indigente. Então, a única preocupação que ela mandou aqui, a pergunta por favor, perguntem para eles, não queremos que a Daisy Ricarte seja enterrada como indigente. Então, o Ricardo já mencionou sobre isso. Qual é o tempo que se tem para isso, Ricardo? Veja bem, não conheço aqui um tempo que vão dizer daqui 5 dias, daqui 8 dias, não pode fazer isto. Até porque, como eu digo, já estive num caso onde uma moça brasileira, uma senhora brasileira, esteve próximo de 1 ano congelada num hospital, numa câmara, à espera de que não era simplesmente tem 15 dias, não apareceu ninguém, pega isso, crema ou joga ali. Não se faz isso. Agora, eu não iria dar a sugestão de que ninguém viesse daí para cá reconhecer. É minha sugestão, meu pensamento. Por quê? Você vai gastar mais 3, 4 mil reais de passagem, mais hotel, alimentações, e vai fazer o quê? Nada. Vai ter despesas aqui. Isso é uma sugestão minha. Cada um, naturalmente, pode dizer, eu vou. Bem-vindo, e eu terei muito gosto, se necessário for, de buscá-lo no aeroporto e conduzi-lo aonde quiser. Eu não tenho problemas nenhum em fazer isso. Faço com muita alegria em poder contribuir e ajudar a nossa comunidade brasileira. E não só. Entretanto, é desnecessário, vindo de qualquer pessoa aqui, para reconhecimento, penso eu, visto que ela estava documentada, visto que já há um laudo, já a documentação chegou aí no Brasil, visto que a imagem dela já foi vista e reconhecida pela família. Então sabe que aquela senhora é realmente a pessoa em questão. O que é necessário, como eu disse aqui, confirmado pelo Dr. Helder Fraga, nós temos que ter uma autorização de fato, juridicamente reconhecida, para poder tratar desse caso, procurar as questões até próprias de segurança social, entre outros organismos, tentar fazer com que consigamos os valores que chegue para colocar esse corpo em Belo Horizonte ou no Espírito Santo, não é? Porque certamente o Manu sabe, eu penso, não sei se tem aeroporto que recebe... Não. Então pronto, no Espírito Santo não, voos diretos não. Colocamos em Belo Horizonte e certamente uma ambulância ou um carro poderá transportar depois a urna até o Espírito Santo. Mas hoje com esses recursos, por exemplo, aqui eu estou falando com a Nayara aqui, ela está participando. Quero agradecer também imensamente todos os comentários, todas as participações, diferentemente se você é contra, a favor, se você está, se você é coerente, conivente com essa sociabilização, né? E essa parte humana da família. Então, quero agradecer imensamente todas essas participações. Bom, a Nayara, ela no caso, ela não está em Portugal. E a família também não tem representantes em Portugal. Nesse caso, nesse mundo tão tecnológico que nós estamos, existe alguma maneira, por e-mail, através de enviar uma procuração ou uma carta com a chancela da Embaixada de Portugal no Brasil, não sei, qual seria essa representação, enviar uma carta de punho à embaixada, ao consulado? O consulado, como todo mundo sabe, o que é um consulado? Um consulado é um cartório notarial. Serve para emitir procurações, emitir passaporte, fazer casamento, fazer um divórcio. Um consulado, basicamente, é um cartório notarial de um país estabelecido em outro para determinados atos com o cidadão daquele país. Pode-se ir no consulado português em Belo Horizonte
e fazer uma procuração emitida pelo próprio consulado, tem valor jurídico aqui. Nesse caso, Espírito Santo, né? Porque a família é do Espírito Santo. Mas eu penso que no Espírito Santo não tem consulado. Eu estava montando agora um consulado honorário no Espírito Santo, que ainda não está, porque o cônsul honorário, existe um cônsul honorário no Espírito Santo que depende do consulado do Rio de Janeiro. Assim é que é. Do Rio de Janeiro tem um consulado português, do qual tem um cônsul honorário no Espírito Santo que pertence ao Rio de Janeiro. Então a família teria que ir ao Rio de Janeiro. Eu posso passar daqui a pouco o contato de uma pessoa que está como cônsul honorário de Portugal no Espírito Santo. Olha aí, ó. E entrar em contato com esta pessoa, dizer, pode ir em meu nome, ok? Eu autorizo. Pode ir em meu nome, falar com uma pessoa que daqui nada, a produção vai passar, tem aqui o vosso contato direto. Exatamente. Eu passo o telefone e o nome, vai falar com esta pessoa, dizer, eu preciso fazer uma procuração para tratar deste assunto em Portugal. E certamente, porque estava para ser inaugurado o mês passado um consulado honorário no Espírito Santo, e por acaso ainda não foi. Então, o consulado oficial é no Rio de Janeiro. Bom, olha, nós estamos aqui com o horário quase estourado. Muitas participações aqui, mais uma vez, queremos agradecer imensamente a presença do Dr. Helder Fraguas. Muito obrigado, doutor. Queria agradecer imensamente mesmo por fazer parte aqui desse nosso live, nosso ao vivo aqui, e trazer essa representação jurídica portuguesa, porque muita gente no Brasil está vendo esse programa, doutor Helder. Então é muito importante saber como Portugal... A primeira impressão que se fica, não, é que o consulado tem que fazer tal coisa, a embaixada tem que fazer tal coisa, o Itamaraty morreu no estrangeiro, o Itamaraty que é responsável por tal coisa. Então, é muito importante a gente trazer esse embasamento jurídico numa situação como essa. Doutor Helder, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, foi um privilégio enorme estar aqui e saber que estamos a ser ouvidos e vistos não só em Portugal como também no Brasil. São dois países com dimensões muito diferentes, com áreas geográficas de tamanho muito diverso, com populações também muito distintas, e para mim foi um privilégio enorme estar aqui convosco, com o André, com o Manolo Martins e naturalmente com o senhor presidente Ricardo Amaral, a quem me liga uma amizade profunda. Muito obrigado. Ricardo, o pessoal está perguntando aqui se pode passar passamos o nosso e-mail ou passamos o e-mail da associação? Como quer fazer, Ricardo? Posso passar o e-mail aqui do programa? Pode passar o e-mail. Ok, então, para todas as perguntas, as dúvidas, para falar também com a família da Deise Ricardo está vendo agora esse programa. Sim, Nós queremos aqui do Brasil Portugal, né, Manolo Martins, claro. Expressar um máximo de sentimento. Se tiverem alguma dúvida e quiserem já questionar a família, a mãe... Não, a família está vendo só, ela não quer participar, por quê? É muito importante, porque tráfico de droga é uma coisa muito, muito forte, né? Uma das grandes economias mundiais. Se não for a maior. Se não for a maior. Depois das armas. Não é a maior. E é claro que a família, nessa hora, quer... se resguardar. Resguardar e... Sim, né? Naturalmente. E até respeitar o luto. Pelo depoimento da Nayara aqui, a própria família foi ameaçada para não ir à mídia para falar desse assunto. Pois é. Né? Então... O que eu mais desejo, André, é que pegassem essa quadrilha que faz isso. Essas quadrilhas é que tem que ser exterminadas. E acima da quadrilha tem outros aí também que... Os receptores, não é? Os mandatários. Bem, mas a gente quer agradecer imensamente e com todo respeito, abraçar a família,
né? Sei que é muito difícil esse momento para a família, é uma surpresa de ter um filho, eu tenho um filho, eu sei como é que é, e a gente está diante de um caso como esse, é muito, 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 muito sofrido. Então nós queremos prestar esse momento de sentimento à família, e o que você precisar é só entrar em contato. Bom, olha, o e-mail é geral@brasilportugal.tv. Vai estar na descrição desse vídeo. TV de televisão, hein? TV de televisão. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. geral@brasilportugal.tv. Manolo Martins, suas considerações finais, depois eu passo a palavra ao Ricardo Amaral. Justamente para o grande Ricardo. Usando a cremação do corpo da Daisy, ou tentando fazer o traslado através de prestações, sei lá, 5, 6, 7, 8, por aí. É possível isso acontecer ou não? É possível. Prestação não é, porque a companhia aérea não faz isso. Não, mas aí, por exemplo, o governo brasileiro entraria com o dinheiro e receberia mês a mês uma quantia. Não fazem isto. Não? Não. Isso seria abrir uma exceção para o mundo, não é? Nós estamos tratando de um caso pontual que é Portugal. Entretanto, nós temos hoje milhões, não vou dizer milhares, milhões de brasileiros. A diáspora brasileira é muito grande e, naturalmente, um caso desse seria uma abertura de uma exceção que iria criar problemas de grande envergadura para o Itamaraty. Então, não faz. O que nós poderemos fazer, e houve aqui essa sugestão, se for de acordo à família, evidentemente que o custo seria muito mais reduzido e é mais fácil enviar à família uma urna lacrada com a cremação do que a própria urna, não é? O próprio corpo, que ocupa um espaço numa aeronave, e o trabalho de embalsamento e essa coisa toda é muito, por isso o valor é absurdo. Entretanto, se for de acordo, isso depois está aqui os dados que já foi deixado do programa, tudo que chegar aqui dirigido a mim ou ao Dr. Helder Fraguas será respondido, portanto, estamos à vossa disposição. Se a família entender, não, olha, então faça a cremação e que nos envie a cremação, nós faremos isso. E o custo, certamente, que será mais fácil conseguir tratar desse assunto. Bom, senhoras e senhores, esse tempo está realmente esgotado. Ricardo Amaral, mais uma vez, queremos agradecer aqui a presença. O Ricardo já faz parte do programa, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite também ao Dr. Helder. E claro, a gente vai estar redirecionando todas essas solicitações da própria família e o papel daqui da nossa entidade de comunicação Brasil Portugal TV é esse, né? Poder apoiar no que for preciso essa parte humana, né? Porque é uma mãe que está sofrendo, é uma família que está sofrendo, indiferentemente da sanção que a própria Daisy Ricardo já sofreu, né? Então quero agradecer imensamente, Ricardo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Manolo Martins, muito obrigado. Vamos finalizar aqui, né? Estaremos juntos mais vezes, com certeza. Obrigado, gente. Não esqueça de adicionar e inscrever nesse canal Brasil Portugal TV. Até a próxima. Valeu, tchau.